Bom, pessoal, para poder exemplificar para vocês exatamente qual é a atuação de cada um dos compressores do meu multibus, ou seja, da minha seção rítmica, da minha seção de sustain, bem como eu gosto de chamar, e também do meu stereo imager e das minhas guitarras, eu vou simplificar numa mix na prática. Vamos lá. Vamos começar primeiro com o A, que é basicamente o meu Neve 33609. Bom, esse compressor é um compressor de ponte de diodo. Ele realiza a compressão através dessa ponte de diodo. Antigamente, isso trazia muita distorção harmônica, muita saturação para o sinal, né? O que o pessoal chama de distorção harmônica total, que é um fator muito importante para se avaliar e se decidir qual compressor usar na mixagem. Então, cuidem aqui com essa quantidade de input que vocês colocam no compressor, que ele pode acabar saturando muito o sinal. Se vocês deixarem aqui em 0, ele vai manter um ar mais bonito para o sinal. É melhor vocês controlarem quanto que tem saindo de cada canal para o input desse cara e quanto que o threshold está fazendo ele atuar no sinal de fato, do que propriamente trazer mais input. Dentro dessa função, obviamente, do Mixbus. Aliás, do meu multibus. Vamos lá. Vamos ver aqui, eu utilizei um recovery de 100 milissegundos, o que significa que é um recovery razoavelmente rápido, mas não tanto, tá? Ele tem um certo sustain, assim, tá? Ele libera o release para que eu tenha uma sustentação nas demais, nas notas mais longas, assim, tá? Nas notas do vocal, nas notas do piano, das cordas, dos sintetizadores e assim por diante. Isso faz com que eu tenha um ar muito mais brilhante, assim, tá? Que eu tenha muito mais sustentação. E essa pequena saturação harmônica que ele traz também é bem interessante. Ele faz com que as coisas soem mais como se fosse perto de um CD pronto, assim, tá? Então, é uma coisa muito interessante, muito bacana. Aqui na compressão, eu estou com a compressão ligada e estou com o limiter desligado. O meu ratio é de 1.51, o que significa que é um ratio muito baixo, tá? 1.5 para 1 é realmente uma taxa de compressão muito baixa. Ele vai chegar aqui no máximo, vocês vão ver, em 4 dB. Eu acho que nesse trecho da música não vai chegar nem a isso tudo. Eu deixei ele linkado aqui porque eu já estou usando o meu Stereo Imager para poder trazer aquela abertura com um transiente um pouco diferente com aquele outro compressor que a gente viu. Então, vai ser muito diferente de algumas outras mixagens em que eu deixo ele em estéreo independente. Eu fiz isso para deixar a voz mais no meio e trazer o efeito de reverbs e de outras coisas mais abertos na mixagem e dando mais profundidade no meu outro bus, que é o D, esse cara aqui. Bom, aqui nesse compressor, a gente vai trabalhar com esse tipo de ponte de diodo, porém com menos taxa de distorção harmônica e não vai ter também essa característica que tinha nos compressores da Neve anteriores a esse de ponte de diodo, com muita saturação. Ele vai ser mais clean, realmente mais clean do que os outros. Foi isso que consolidou esse cara como mixbus de muita gente. Ele é o mixbus do Andrew Scheps, é o mixbus do Jacquire King, é o mixbus de outros engenheiros de mixagem muito reconhecidos e ganhadores de Grammy, né? Realmente é um compressor muito utilizado. E essa versão da IK Multimídia, ela traz uma cor bem bacana. Eu acredito que é um compressor bem legal para se usar, até porque ele suporta bastante informação de input. Vamos lá. Bom, eu vou tocar a música aqui, a gente vai ouvir toda ela com o efeito desse cara e sem ele. Vamos lá. Na sensação desconstruir reconstrução.
Reparem como o vocal acaba ficando um pouco meio solto, né? E sem tanta presença quando eu tiro esse cara. Porque justamente ele segura um pouco dessa sustentação com essa amplificação e com a compressão da ponte de diodo. É muito comum as pessoas utilizarem ele no Mix Bus e geralmente ele funciona muito bem. Se eu fosse escolher um único compressor para colocar no meu Mix Bus, em vez de usar essa técnica de Multibus, eu provavelmente iria colocar esse cara, porque essa é a função que ele tem, né? De dar um glue nas coisas e de parecer um álbum pronto no final das contas. Bom, agora que a gente viu esse cara, vamos dar uma olhada também aqui no nosso B com o meu Arroser, que é bem parecido aqui com o Distressor, porém é um pouquinho diferente, tá? E a gente vai ver a taxa de compressão que a gente está aplicando nele. Bom, vocês podem ver que o ataque dele está aqui em 2.32 milissegundos, é um ataque bem rápido. Porém, nem todo o sinal está vindo para ele. Metade do sinal está vindo para ele, metade do sinal está indo para o Mix Bus direto. O que faz com que nem todo o sinal seja comprimido e a gente mantenha os ataques dos transientes da percussão e da seção rítmica mais grave. Se você retirar os transientes dessa seção de percussão, a música vai perder balanço, vai perder punch. E não é isso que você quer geralmente em uma mix pop ou rock. Então, a ideia é que você mantenha um sinal bem comprimido de um lado e um outro sinal com os transientes bem soltos. Uma coisa muito importante também, como vocês podem ver aqui no Arroser, é essa característica que ele tem de ter um release razoavelmente rápido, aliás, bem rápido, né? Bem rápido mesmo, de 50 milissegundos para um release de um compressor, isso é bastante coisa, é bem rápido mesmo. E essa modificação do ataque emulando um circuito de feedback. Bom, o circuito de feedback vai ter uma característica muito importante para o áudio. Ele vai fazer com que eu tenha uma modificação no ataque, e é exatamente isso que o Arroser está emulando aqui. Ele faz com que essa característica fique enfatizada, ou seja, eu tenho um transiente com um ataque mais rápido, mais aparente, né, que ele não consiga atuar a compressão exatamente no comecinho do ataque, e também faz com que eu tenha mais distorção, mais saturação com esse cara aqui, que é o saturation e o soft clipping dele, tá? Ele pode emular diversas coisas, cara, tanto um compressor do tipo VCA, como um do tipo Opto, como um do tipo Varimu, como também um tipo FET, que é o 1176 provavelmente. Ele consegue ter uma grande amplitude de variações de taxas de compressão e também de formas com que o compressor realiza a compressão e traz diferentes assinaturas para o sinal, ou seja, mais distorção harmônica, menos distorção harmônica, assim por diante. Eu me dei melhor com esse plugin especificamente quando se fala em saturação do sinal e quando se fala em groove na percussão e mais ataque e punch com a compressão em paralelo, que é onde eu coloquei ele no meu low end e na minha seção de percussão, que é basicamente o B do meu multibus. Bom, aqui vocês podem ver que eu estou utilizando um high pass filter um pouco mais alto do que eu citei antes, no caso da outra parte, e vocês podem ver também que ele vai ter uma saturação bem elevada. Vamos dar uma ouvida para vocês perceberem a diferença. Eu vou colocar um solo aqui nesse cara, vou tirar ele do solo safing e vou colocar solo só nele para a gente poder ouvir. Reparem que não tem nada que está indo para ele que está indo aqui para o meu D, né? A não ser um reverb, outro da caixa, assim por diante. Bom, vamos ouvir lá.
Bom, vocês podem reparar que perde um pouco dessa saturação e desse crunchzinho no low end e em algumas outras faixas de frequência. A proposta dessa música não era ter um low end super proeminente, assim, super aparente, e nem parecer tanto com uma percussão eletrônica, apesar de ter bastante influência de música eletrônica, né? A questão aqui era só um pouco mais com um pop indie, né? Com esse timbre meio de 8 bits, de alguns sintetizadores e de algumas outras coisas afim, com uma square wave e coisas afim. Então é melhor, no caso, não trazer tanto low end, tanto pumping, e sim trazer mais saturação e um pouco mais de punch bem suave com esse compressor. Vocês podem reparar que a taxa de compressão que ele aplica é muito grande. Às vezes ela chega aqui a 23 decibéis. Porém, o ataque é bem rápido e o release é muito rápido também. Então ele vai simplesmente aplica a taxa e já solta, aplica a taxa e já solta, e muito rápido. Isso faz com que eu tenha um groove, um balanço na música sem perder esses ataques. Até porque essa informação que está vindo para esses caras também está indo direto para o meu main out, para o meu compressor do Mix Bus. Então, essa é a grande sacada, que não se pode perder os transientes do ataque, pode se dar um crunchzinho, mas também tem que ter um release rápido para poder fazer com que o restante da sonoridade apareça, se você quer balançar, se você quer fazer que as pessoas se movam ouvindo a música, tá? Então, essa é a hipótese que eu parti para poder montar o chain do Mix Bus com esses caras. Bom, agora vamos dar uma olhada no meu chain da guitarra, tá? Eu vou de novo dar um solo safing aqui, um solo safing aqui nesse outro, e a gente vai direto olhar para a guitarra para poder ouvir o processamento deles. Eu vou solar só as guitarras, porque são só elas que estão indo para lá. Eu venho aqui nesse VCA e também esse canal aqui, e a gente vai dar uma ouvida nas guitarras para perceber a diferença com os dois caras aqui, que são os Bluetooth Compressors. Basicamente, esse é um compressor muito simples, tá? Ele nem tem muita característica como distorção harmônica, nem nada disso. Ele simula um pouco a atuação do Varimu, mas não é exatamente um Varimu. Ele tem mais uma amplificação parecida com a amplificação valvulada, mas sem muita cor, né? Muito clean até pro meu gosto em alguns momentos, mas é bem bacana, é um plugin que tem bastante opção. Você pode trabalhar com ele em RMS, em PIC, como a gente já viu no outro vídeo. Então, aqui na taxa de compressão, que é em 4.1, eu tenho uma taxa bem bacana. Tem um threshold que está atuando legal. Eu vou ter bastante redução de ganho, porém com ataque bem liberado, com release também rápido, como a gente viu. E eu vou ter uma cor nele muito importante de se dizer, com o meu Puig Child, que é esse plugin aqui. Então, eu vou ativar e desativar tanto primeiro os compressores e depois a cor do Puig Child está off, que não está ligado, que está simplesmente colorindo com o circuito dele no sinal, sem aplicar compressão nenhuma, tá? Você tem essa opção nos plugins, geralmente, de ligar ou desligar eles, fazendo com que ele, desligado, simplesmente aplique a distorção harmônica do plugin. Vamos lá. Bom, vamos começar agora com a taxa de compressão do meu Bluetooth Compressor aqui no interlúdio da música. Bora lá. Primeiro do refrão, aliás. Bom, vocês podem perceber que ela dá uma emagrecida sem ele, né? Então é justamente essa ideia. Eu também utilizei o Stereo Splitter para poder fazer esse split e fazer com que as guitarras tivessem independência na imagem estéreo, o que trouxe esse groove maior, tá? Vamos dar uma ouvida na cor que o Fairchild está trazendo, no caso o Puig Child está trazendo para o meu sinal. Bom, vamos ouvir então a cor que o Fairchild traz só do circuito dele, sem ele estar ativado. Bora lá.
Bom, a diferença é sutil, mas ela é aparente, né? Você acaba percebendo nitidamente que o médio agudo acaba sumindo e perdendo um pouquinho da profundidade, né? Perdendo um pouquinho daquele charmezinho, aquele detalhezinho que deixa o timbre mais bonito, tá? Então, basicamente, eu utilizo a cor dele simplesmente para isso, para trazer esse brilho nas médio agudas e um pouquinho mais, né, de cor, tá? Nas médio agudas. Ele não vai trazer brilho no top end, ele não vai trazer brilho em outras regiões, mas ele vai trazer profundidade. Por quê? Porque todo o circuito de Varimu, que trabalha com a compressão feita pelo grid das válvulas, né, que você tem uma corrente contínua alimentando o grid das válvulas e fazendo com que elas comprimam mais ou menos, eles vão mudar a impedância entre as diferentes válvulas e aplicar diferentes taxas de compressão. Elas não são lineares, tá? Então isso faz com que eu tenha uma coloração e uma profundidade diferente. Além também do transformador de entrada e saída dessa unidade, que são sensacionais. Então, só o fato de eu colocar ele ali, ele já traz vários harmônicos para o som e traz um certo brilho nessas médio agudas, que eu acho muito legal. Então, por isso que eu uso ele no chain das guitarras. Vamos dar uma olhada agora aqui nesse D. Basicamente eu vou ter o meu equalizador linear, que aqui no caso eu coloquei um equalizador linear simplesmente para poder trazer um certo brilho mais para as laterais e cortar um pouquinho das frequências graves e subgraves dos lados, né, do sinal que vai para os lados. Vocês estão vendo que eu estou usando ele em mid-side, né, e no meio ele está com um certo low-end, mas não muito, e nos lados ele está com quase nenhum low-end, ele está cortando aqui em cerca de 200 Hz. Por que eu estou usando ele linear e por que usar um equalizador linear no seu chain? Simplesmente pelo fato de que você vai não ter mais aqueles problemas de fase que às vezes acrescentam e às vezes dão um certo brilho artístico na música. Mas, no caso de um bus como esse, que está somando diversas informações de áudio diferentes de diversos instrumentos da música, ele vai fazer com que ela acabe embolando e causando cancelamentos de fase estranhos no seu sinal. Um equalizador linear tem a característica de trabalhar com a mesma velocidade do sinal original entre as diversas frequências. Isso faz com que ele não tenha essa diferença de fase esquisita que o equalizador não linear faz. Isso faz também com que ele tenha uma certa estabilidade nessas frequências e não fique mudando elas de acordo com o tipo de material que vem para o input. Então, você acaba não tendo aquele molho, mas você acaba mantendo o sinal que veio para o input dele, sem descaracterizá-lo em nível de fase, em frequências diferentes, tá? Então, isso mantém uma característica original do sinal. É muito importante vocês fazerem isso no seu bus ou no mix bus, em alguns momentos, ou então nesses buses onde você está realmente somando informações que vão ser processadas e colocadas em outro lugar na mix para poder somar ao sinal original. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não quero processar as fases e ter atrasos de fases nele, eu quero simplesmente mudar as características dos transientes dos sinais para que eu possa espaçá-los na minha mix e dar mais profundidade e mais ambiência. Bom, eu vou fazer essa profundidade e ambiência com esse cara aqui, que é o Stereo Imager, obviamente, e também aqui o Bus, tá? O Bus Compressor, que está setado aqui em LR independente, com um ratio de 2:1, um ataque bem rápido, para justamente cortar o ataque dos transientes e mudar bastante a característica original do sinal, novamente para evitar problemas de fase pela imagem estéreo e ganhar profundidade e sem muitos ataques, e também evitar que esses ataques apareçam na mix para não ficar com muitos picos na mix e eu perder um pouco da noção da estrutura rítmica da mixagem, tá?
E o release dele está no automático, que é para ele poder variar de acordo com a rítmica da música e com a parte da sessão. Então ele acaba aliviando mais ou menos de acordo com a parte da música. E o sidechain, que eu estou usando aqui, em 250, para que ele não comprima as informações, né, que estão muito abaixo de 250, que o detector dele não atue muito por essas informações, ele vai atuar menos com esse sidechain filter, que eu acredito que deve ter um slope ali de mais ou menos uns 12 decibéis por oitava. Bom, aqui eu tenho um make-up que está trazendo um pouco mais de ganho na saída e aqui a taxa de compressão no threshold. Os dois estão iguaizinhos, como vocês podem ver. Bom, eu vou solar esse cara e depois eu vou solar ele com o A e com o C, para vocês poderem ver a diferença com ele e sem ele, para a gente poder saber a profundidade que ele traz para a mixagem. Reparem como a imagem estéreo dele é muito ampla, né? Se eu colocar ele junto com o A, eu vou manter a minha informação como está, vou ganhar mais profundidade e mais amplitude estéreo. Vamos lá dar uma olhada. Eu vou tirar o solo safing do A, vou tirar o solo safing dele e vou deixar ele solado. Aí os dois eu vou praticamente mutar aqui, eles já estão em muto automático porque eles estão com solo safing. Vamos lá. Na sensação, desconstruir, reconstrução. Agora, vamos comparar com e sem o processamento que está nesse chain aqui do D. Na sensação, desconstruir, reconstrução. Na sensação, desconstruir, reconstrução. Muito mais profundidade, muito mais espaço estéreo e muito mais variedade, né? Uma riqueza maior de frequências ali e um certo brilho sem ser harsh, porque eu estou justamente cancelando completamente esses primeiros ataques, comprimindo eles o máximo que eu consigo com esse ataque, esse controle do ataque desse compressor, que junta as coisas por um lado, mas também permite que eu possa trabalhar em LR independente, por isso que eu uso essa versão da IK Multimídia.